Muito bom! No vídeo passado nós aprendemos sobre hábitos. Por que eles são tão importantes? Como é que a gente pode criar um novo hábito e fazer disso uma instalação de novas habilidades? Se você não viu esse vídeo, eu recomendo fortemente você parar esse aqui imediatamente e assistir tudo do outro vídeo, pois o vídeo de hoje ele depende exclusivamente desse anterior, tudo bem? Para você melhor entender o objetivo do vídeo de hoje, eu vou contar uma história real que também foi extraída lá do livro O Poder do Hábito, que eu citei na aula passada, que é a história de um treinador de futebol americano chamado Tony Dungy. Ele foi por muitos anos treinador assistente de vários times de futebol americano e com o tempo e conhecimento ele começou a criar uma nova filosofia de treinamento totalmente baseado na alteração e na criação de novos hábitos. Ele acreditava que olhando aquela tríade que a gente aprendeu na aula anterior, se mudássemos somente a rotina das jogadas, os jogadores teriam muito mais agilidade na hora do jogo, porque os gatilhos e as recompensas eram absolutamente as mesmas coisas. Os gatilhos eram as situações das jogadas que aconteciam no meio do jogo, e a recompensa era exatamente a defesa, o ataque e a marcação dos pontos principalmente. Por exemplo, enquanto um determinado jogador do time rival parava para pensar em alguma ação, quando algo específico estava acontecendo no jogo, o jogador do time do Tony nem pensaria em nada. Eles apenas seguiriam seus hábitos e agiam, conseguindo marcar aí os pontos que precisavam. Tendo essa estratégia em mente, o Tony ele foi tentar um emprego de técnico-chefe de algum time. E aí, depois de vários nãos que ele recebeu, até pela apresentação dessa técnica dele, ele conseguiu um emprego de técnico de um time aí que estava muito mal das pernas por muitos anos. Aceitaram aí a proposta dele e ele começou a trabalhar naquele sentido. Ele separou as principais jogadas de futebol americano e ele começou a treinar os jogadores deles naquelas jogadas, cada um em suas posições, repetindo várias e várias vezes a mesma jogada. A intenção dele era repetir tantas vezes que os jogadores eles pudessem chegar a um estágio onde eles nem pensariam mais em fazer aquilo, em executar aquela jogada. Eles simplesmente faziam. Sabe, por exemplo, quando você escova os dentes? É praticamente automático você fazer isso. Você não fica pensando como escovar. Sabe quando você dirige? Você pisa na embreagem para poder passar a marcha, né? Você retira o pé da embreagem para poder pisar no acelerador. Quem é acostumado a dirigir nem pensa nisso que está fazendo. É tudo automático, até porque se você ficasse pensando o tempo todo a cada ação que você iria fazer no carro, certamente a gente teria muito mais acidentes de trânsito do que a gente já tem hoje. E esse agir automático que eu falo é exatamente o hábito que você tem. As pessoas que já têm o hábito consolidado, elas não pensam no que fazem. E na técnica do Tony era exatamente a mesma coisa. O objetivo era fazer com que, enquanto o time rival parava alguns milissegundos ou alguns segundos para poder pensar no que fazer, os jogadores deles só teriam o gatilho acionado e já faziam, sem pensar. E no futebol americano, os milissegundos fazem muita diferença. E foi exatamente o que aconteceu. Os jogos começaram e os jogadores começaram a fazer exatamente o que tinham aprendido. Em uma determinada jogada, quando a bola ficava no ar, por exemplo, alguém do time de Tony já se posicionava automaticamente no lugar que precisava ficar, para poder esperar o próximo gatilho. Enquanto isso, o time adversário parava para poder olhar o que estava acontecendo e pensar no que fazer. Naqueles segundos, milissegundos, o time de Tony já estava agindo e se movimentando, porque estavam seguindo exatamente o hábito deles, que eles já estavam acostumados. E muitas vezes o time rival tomava uma decisão por pensar tanto, muitas vezes errada, e isso também fazia parte dos planos do Tony. Então essas decisões erradas que tomavam já davam ainda mais tempo para o time dele poder agir. O time dele não tomava a decisão errada, por quê? Porque era hábito, já fazia automático. E o resultado foi o ponto que colocou o time na liderança pela primeira vez. Esse time ele saiu de perdedor para vencedor em muitos jogos por conta dessa técnica. Mas por que será que eu parei para contar essa história para você? Primeiro, para reforçar o que nós aprendemos sobre os hábitos. Se você aprende algum hábito novo, você treina a sua disciplina em fazer as coisas. Você faz tudo mais rápido e com muita qualidade. Segundo, exatamente por explicar o motivo do vídeo de hoje, que fala sobre a criação de novas rotinas para acelerar o seu dia. Imagine comigo, eu falo sobre produtividade e como você pode ganhar mais tempo no seu dia para que você possa fazer mais coisas. Inclusive, o nome do curso é 30 horas em um dia. É claro que você não vai ter mais 6 horas no seu dia, até porque o dia sempre vai ter 24 horas. Então, eu estou falando aqui da sensação de você ter mais tempo no dia.
Se eu expliquei para você que uma pessoa que tem o hábito de fazer tal atividade nem pensa no que está fazendo e faz aquilo muito rápido, imagina se eu pego uma sequência de hábitos e eu coloco um atrás do outro e executo. Se eu coloco 5 atividades e eu tenho o hábito de fazer todas elas já há algum tempo, eu vou fazer as 5 de forma muito rápida e com muita qualidade. E o que seria exatamente isso? Seria exatamente as rotinas que eu estou falando aqui no vídeo de hoje. As rotinas, elas são um conjunto de hábitos que eu executo em um determinado período de tempo, em um bloco de atividades que eu faço de forma rápida, ágil e com bastante foco naquilo que eu estou fazendo. Que, aliás, vamos ter vídeos específicos para isto, a questão do foco, da sua concentração, ok? Mas voltando para as rotinas, por que elas são tão importantes? Você lembra que eu falei que os hábitos, eles são como se fossem softwares. Quando eu preciso, eu vou lá, instalo aquele software e começo a usar. As rotinas, elas são como se fossem pacotes de software. Imagina que você compra um computador novo, daí você precisa de alguns programas, né, para poder rodar nele. E alguém vende um pacote que tem o Windows, tem o Office, tem o Photoshop e alguns jogos para você. Você compra aquele pacote e alguém já entrega para você o computador já pronto, já tudo instalado, sem você nem ter trabalho algum para fazer isso. As rotinas são esses pacotes de coisas que nós aprendemos. E como são os hábitos, nós praticamente não temos trabalho nenhum, porque a gente já é acostumado a fazer aquilo. Quer ver um exemplo bem legal? Eu tenho uma rotina matinal que eu executo todo santo dia, de segunda a sábado. Eu acordo 5 da manhã, vou direto para academia, que no meu caso é dentro do condomínio que eu moro, e aí eu faço quase 1 hora de atividade de treino. E enquanto isso, eu sempre escuto algum curso online que eu esteja fazendo no momento. Quando eu aprendo algo novo, eu paro inclusive o exercício para poder anotar aquilo que eu aprendi no celular, para aquilo fixar na minha cabeça. Volto para casa, levo minhas cachorras para poder passear. Quando eu volto para casa, eu já faço o meu café da manhã, ouvindo ao mesmo tempo as notícias do dia, e aí eu já vou comendo ali. Terminando, eu leio entre 10 e 30 páginas de algum livro que eu esteja lendo no momento. Eu vou me arrumar e aí entre 8 e meia da manhã eu já tô pronto e eu já fiz todas essas atividades. Se você contou comigo, eu chego a executar 7 hábitos somente pela manhã. Hábitos esses que a maioria do mundo não consegue praticar nem dentro de uma semana, tudo isso que eu faço, ou mesmo dentro de algum mês, tudo isso que eu faço diariamente. Eu criei então essa rotina matinal para poder executar, e primeiro, isso me faz muito bem executar tudo isso. Segundo, isso me faz me sentir uma pessoa altamente produtiva. E terceiro, eu exercito o meu corpo, eu exercito a minha mente, aprendendo mais a cada dia, né? E me alimento super bem, além das minhas cachorras que adoram passear, né? Entende por que eu falo de 30 horas em um dia? Se você fosse fazer tudo isso que eu falei que eu faço aqui no seu dia, em que momento você faria hoje? A maioria, ela vai responder que deveria ter mais horas no dia para isso. Mas eu não sou diferente de você e faço absolutamente tudo. O curso é exatamente para você poder aprender a fazer tudo isso. Mas isso tudo não se aprende do dia para a noite. É uma jornada que a gente vai seguir junto aqui no curso, tá bom? Por que eu falei dessa visão dos hábitos se parecerem com softwares? Assim como nós usamos os programas certos para que a gente possa trabalhar, com as rotinas são a mesma coisa. Nós precisamos encaixar os hábitos certos em uma rotina, em que elas satisfaçam os meus objetivos e propósitos, para que a gente possa executar tudo e aquilo fazer parte de um algo maior. Por que as pessoas desistem fácil das atividades que fazem? Porque elas escolhem aquilo de forma aleatória. Do nada eu vou fazer exercício, mas aquilo está amparado em quê? Se eu não tenho objetivo para aquilo, se eu não tenho nenhum propósito para aquilo. Na minha rotina matinal que eu falei aqui para você, eu encaixei as atividades que são importantes para mim nesse exato momento, com os objetivos que eu tenho dentro do meu propósito. Mas isso não precisa ser fixo. A comparação com os programas é exatamente para isso. Às vezes não precisamos mais usar o Excel. Daí a gente pode deletar aquele programa, né, da nossa área de trabalho e instalar um novo programa que a gente vai utilizar naquele momento. Por exemplo, nessa mesma rotina que eu falei aqui para você, todas as manhãs eu já estudei inglês, eu já estudei sobre o tema de liderança, que é um dos assuntos que eu mais falo também no meu canal. Eu já fiz terapia, eu já fiz outras atividades. Então você pode chegar num ponto que você vai simplesmente tirar uma atividade daquela rotina e vai colocar outra no lugar
que você precise para aquele momento. Durante o dia, é importante que você tenha algumas rotinas programadas e também rotinas não programadas. E você pode também ter uma ou mais de uma rotina no seu dia. Eu, por exemplo, eu tenho 2 rotinas diárias, 2 semanais e uma mensal. E depois eu compartilho com você que rotinas são essas aí que eu faço. Mas elas são rotinas programadas que eu tenho. Quer dizer que eu programo elas periodicamente, de acordo com o que eu preciso, com o que está alinhado ao meu objetivo do momento. Então eu tenho rotinas todas as manhãs, todas as noites, e são atividades que eu pensei antes que seriam importantes para mim. E assim como o pacote de software que você teria, você deve também criar o seu pacote, a sua rotina. Então é muito importante que você possa, junto comigo, treinar os seus hábitos primeiro, né? Que é o exercício que eu passei no vídeo anterior, para que depois você possa criar suas próprias rotinas. Já as rotinas não programadas são aquele grupo de hábitos que você vai fazer quando você precisa em algum momento do tempo. Por exemplo, eu tenho uma rotina não programada, cujo assunto eu vou entrar em outro vídeo em mais detalhes, que é a questão de ler e-mails. Como eu sou um cara que viaja muito, que tem agenda externa, palestras e outros eventos que eu participo, acaba que às vezes eu gasto 2, 3 ou 4 dias nesses eventos. Vocês imaginam que os e-mails acumulam assim de uma forma muito louca. Então eu tenho que parar para poder ler. A rotina é exatamente parar para ver os e-mails. Daí eu tenho o hábito de ver quais são os mais prioritários, e aí eu já deixo isso tudo pré-configurado antes, quais são as pessoas que eu acho que eu preciso ler o e-mail primeiro, que são mais urgentes, que eu preciso tratar logo. E aí depois eu leio esses e-mails sem nenhum tipo de interrupção. Depois eu decido processar aquilo que eu tô lendo, ou respondendo logo, ou delegando aquela atividade para uma outra pessoa responder por mim. Ou também eu já resolvo aquilo naquele momento. Depois eu decido se eu realmente transformo o que eu li em uma atividade. E se for isso, eu já coloco na minha lista de tarefas, que é um outro assunto que eu vou trabalhar, eu vou detalhar bem em um outro vídeo. E aí, claro, tem muito e-mail que eu recebo que não serve para nada, que é spam. Aí eu já marco aquilo ali como spam para nunca mais receber o e-mail daquela fonte. E aí, se você perceber, eu tenho cerca de 6 hábitos aí nessa minha rotina de ler e-mails. Todos eu pratiquei um por um até se tornar um hábito de verdade. E por que o termo não programado? Exatamente por conta dessa minha vida, eu não tenho um horário fixo para ler e-mails. Eu tenho a rotina, mas aí eu uso ela em qualquer momento do tempo. Eu uso quando dá. Muitas vezes eu estou dentro do avião respondendo e-mails, às vezes eu estou dentro do táxi, no aeroporto, esperando o avião, onde for. E aí eu tenho várias rotinas não programadas que eu sei e que eu vou usando ela a depender dos gatilhos que acontecem. Tem até uma palestra de um cara que eu gosto muito, que é o Murilo Gun, vocês devem conhecer, onde ele citou uma comparação com o cinto do Batman. O Batman é um super-herói que ele não tem poder algum, mas ele tem várias ferramentas, né, que ele usa para poder fazer o que faz. E a maioria delas fica no cinto dele. Quando ele precisa, ele vai lá e usa. Mesma coisa são as rotinas não programadas. Quando eu preciso, eu vou lá e uso. E aí um outro ponto muito importante, e que eu só vou introduzir o assunto bem rápido aqui, porque realmente eu vou detalhar isso depois em um outro vídeo, são as listas de atividades. Novamente, sem detalhar direito, mas nesse momento inicial, para poder ajudar na criação das suas rotinas, você vai criar uma lista. Você tem que pensar quais são os hábitos, quais as habilidades que você precisa para poder criar uma rotina consistente. E eu vou falar, a rotina matinal é uma das principais, porque quando você acorda, a sua mente está zerada, a sua mente está resetada, e aí fica muito mais propensa a poder absorver mais coisas, mais informações. Por isso que eu faço, eu escuto um episódio inteiro de algum curso online que eu estou fazendo, por isso que eu escuto notícias para aquilo gravar bem na minha mente. Então é tudo estratégico, eu penso em tudo isso. Não precisa ter 7 atividades pela manhã como eu tenho, mas você pode começar com uma só atividade. Não tem problema nenhum, é o seu início e tem que começar assim. Eu nem falei aqui, mas tem hábitos que também, eles são como se fossem rotinas, que possuem micro hábitos dentro deles, como por exemplo, escovar os dentes. Você lava a sua boca, você usa o fio dental, depois você usa a escova para poder escovar, lavar a boca novamente, enxaguar a espuma, você usa o enxaguatório bucal e depois você enxuga tudo. Claro que para tudo isso eu só vou anotar a escovação dos dentes, então por isso que eu falei
dos micro hábitos. Mas aí no início é muito importante você anotar. Não só isso, faz parte da rotina produtiva você não perder tempo pensando no que você vai fazer. Então tem gente que acorda e fica fazendo download da alma, sabe? E aí você passa 10 minutos ali para poder saber qual camisa você vai usar. Você passa mais 10 minutos para saber qual calça você vai usar. Se é assim. No café da manhã você passa outros 20 minutos para saber se faz pão, se faz tapioca. Então a estratégia para você poder anotar é exatamente para te ajudar no início a não perder tempo pensando nessas coisas. E aí, acabando aqui esse vídeo, você precisa primeiro pensar no seu objetivo, pensar no seu propósito. Se você ainda não fez a atividade que eu pedi, de você parar, de você refletir qual é o seu objetivo de vida, você já parou para pensar nisso? E se não chegou ainda a saber que propósito é esse, estipula alguns objetivos para que você possa já começar a treinar tudo que você está aprendendo aqui. E aí, depois disso, você tem que estabelecer quais são os hábitos que eu preciso fazer logo na minha rotina matinal. E aí isso tem que ter a ver com seus objetivos. Quais são as atividades que eu vou fazer logo cedo? Você anota tudo. Eu vou primeiro lavar o rosto. Eu vou fazer 15 minutos de exercício lá na minha varanda. Eu vou ler 3 páginas de um livro. Vou fazer o meu café da manhã. Depois vou tomar banho. Vou escovar os dentes. Vou me arrumar. Pronto, vou me embora. Anota tudo. Deixa essas atividades aí visíveis em algum lugar. Porque todo dia você vai lá e dá os check toda vez que concluir uma atividade. E aí você deixa um espaço aí para você dar vários checks aí em vários dias. Dessa forma, você não se perde. Isso te ajuda a executar aquilo que você precisa. E a cada check que você faz, procure se sentir muito bem com isso. Você concluir uma atividade, você está sendo produtivo. A pessoa produtiva é aquela que executa, ela termina uma atividade. Então você tem que vibrar com tudo isso. Você lembra do que eu falei sobre os micro resultados? É a partir daqui que você tem que treinar isso. O seu cérebro, ele vai se acostumando a querer cada vez mais micro resultados e você vai trilhando aí esse caminho. E por que essas rotinas são tão importantes? Você mesmo já deve ter chegado aí na sua conclusão, mas respondendo de forma direta, você executa as atividades de forma muito rápida. Você ganha tempo porque geralmente você faz os hábitos da rotina sem nem pensar direito. E quando você vê, você já fez. E é aqui que está a magia da produtividade, de você ter 30 horas no seu dia. Coisas que você não fazia antes, nem em um mês inteiro, você já começa a fazer todo santo dia. Que é exatamente o tempo que você ganha por ser produtivo. Aí você pode pensar assim, Sócrates, mas eu posso então já começar a criar minhas rotinas inteiras. E eu vou falar para você, não é assim. Existe um passo a passo para que você possa construir tudo isso. A disciplina, ela é sim algo treinável, mas você precisa construir ela primeiro. E você vai começar a fazer isso hábito por hábito. Não tem outro jeito, não tem escapatória. O nosso cérebro, ele funciona dessa forma. Já é cientificamente comprovado que você praticamente faz uma coisa por vez. Na criação do hábito, no futuro, você vai poder sim colocar 2, 3 hábitos de uma só vez para poder aprender. Mas você precisa acostumar o seu cérebro assim. Então, eu espero muito que você pare e comece a pensar em seus objetivos primeiro. Quais são os seus propósitos, como eu instruí você a fazer no outro vídeo, pois é com isso que você vai estabelecer aí as suas rotinas novas. É a partir disso que você vai escolher quais são os hábitos que você precisa ter para poder incluí-los dentro daquela rotina que você quer criar. Algo importante nisso tudo que eu falei, não invente de começar já uma rotina inteira todo dia, né? Que você vai cansar e você vai quebrar a cara. Isso é humanamente quase impossível, principalmente porque se você for uma pessoa com um grau muito alto de procrastinação, então vai por mim, começa um em um que você vai chegar lá. Se eu conseguir, por que você não conseguiria? Faça as atividades e até o próximo vídeo.